Oi, pessoal, então dando continuidade à nossa aula falando sobre concentrações químicas, a gente vai falar agora sobre os tipos de concentração, que essencialmente são os modos que a gente tem para medir. Necessariamente, quando a gente for medir, a gente vai estar comparando o soluto com alguém. Esse soluto ele pode ser comparado com o solvente. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Vamos lá, vamos desenhar aqui um copinho. Gente, para especificamente isso daqui, eu vou desenhar separado o soluto e o solvente, só para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos imaginar que aqui, em laranja, eu vou ter o solvente e em verde eu vou ter o soluto. Então o que é que acontece? A gente vai estar comparando este pedaço com este outro pedaço. Se eu disser que eu tenho uma parte aqui de soluto, mas que eu tenho duas partes de solvente, eu vou dizer que essa concentração aqui seria de uma de soluto para cada duas de solvente, ou seja, 1/2. Tudo bem? Por outro lado, eu posso comparar o soluto também. Em vez de comparar somente com o solvente, eu posso comparar ele com tudo. E comparar ele com tudo é comparar ele com a solução. São muitos nomes parecidos, né, gente? E aí, como que ficaria esse cálculo daqui? Eu estaria comparando este pedacinho, que é somente o nosso soluto, com a solução, que é tudo. Então, como ficaria essa? Eu teria uma parte de solvente para 3 partes de tudo. Até aqui, ok? Então, necessariamente, toda concentração que a gente falar, ou vai comparar o soluto somente com o solvente, ou vai comparar o soluto com tudo, que seria a solução. Tranquilo? Joinha? E aí, percebam que até aqui eu não falei sobre unidade, não falei de nada, eu simplesmente disse que eram 2 partes. E o que a gente tem aqui? A gente tem essencialmente 3 modos de fazer essa medição. Ela pode ser feita com massa, por exemplo, gramas, quilogramas, toneladas, ou ela pode ser feita com mols, ou ela pode ser feita com volume. Vamos subir aqui um pouquinho. Pronto. Então a gente tem 3 modos distintos de fazer isso. E se a gente tem modos de medir, a gente provavelmente deve ter modos também de fazer conversões entre eles. Por exemplo, como que a gente converte entre massa e mol? Para isso tem um conceito chamado massa molar. E a massa molar, ela é o quê? Ela é a massa de 1 mol. Então eu vou dizer que a massa vai ser igual a o número de mols vezes a massa molar. O que é que isso quer dizer? Que se eu tiver 1 mol aqui e a massa molar for de 35, a minha massa é 35 gramas. Então vocês percebem que a definição de massa molar é justamente isso, é a massa de 1 grama, de 1 grama não, desculpe, a massa de 1 mol. Ok? Então para converter de mol para massa, basta fazer isso. Para converter de massa para mol, basta a gente pegar essa massa molar que está aqui multiplicando e vai passar ela dividindo. Tudo bem? A outra coisa que nós temos para converter seria entre a massa e o volume. Então, como que a gente pode fazer essa conversão? Através da densidade. E o que é a densidade? A densidade é uma relação entre a massa e o volume que ela ocupa. Então, Dzinho vai ser a massa dividido pelo volume. Então, se eu tenho o volume e a densidade e eu quero a massa, basta pegar esse volume daqui, passar ele multiplicando. Se eu quero o volume e eu tenho a densidade e a massa, basta eu passar este volume para cá, vai ficar com V, e esse D lá para baixo. Seria a massa sobre a densidade. Eu preciso gravar todas as variações? Não. Eu só preciso lembrar disso daqui, dessas duas, o resto eu consigo deduzir. Tudo bem? Então, se a gente tem basicamente esses 3 tipos de relações, a gente pode fazer, por exemplo, o quê?
eu posso pegar aqui soluto, se eu pegar, por exemplo, daqui do soluto, aqui eu vou colocar o solvente, e aqui eu vou usar a solução. São as três possibilidades que a gente tem: comparar ou soluto com solvente ou soluto com solução. E eu tenho três possibilidades. Então o que é que acontece? Eu posso, por exemplo, pegar a massa de soluto e comparar com o volume da solução toda. Eu posso dizer, por exemplo, que eu vou colocar 10 gramas, não, 10 gramas é muito pouco, mas 2 colheres de sopa, que seriam 26 gramas de leite em pó, em 200 ml de solução, que é o nosso volume do copinho de leite. Ou você pode comparar, por exemplo, o número de mols do soluto com o volume da solução. Eu vou colocar, suponho, 1 mol de leite em pó no meu copo. Então, o nome dessa comparação entre a massa do soluto e o volume da solução é que a gente vai chamar de concentração comum. Quando a gente tiver o número de mols comparado com o volume da solução, a gente vai ter a concentração molar. Também conhecida essa daqui como molaridade. Então, o que é a molaridade? É só a concentração em termos de mols de soluto, volume de solução. Então, por exemplo, vai dar alguns mols por litro, enquanto o soluto, a concentração comum seria gramas por litro. Tudo tranquilo? Outra possibilidade que a gente tem, começar a trocar aqui um pouquinho as cores, seria estar comparando o número de mols do soluto com o da solução. Que isso aqui seria o que nós chamaríamos de fração molar. Ok? E finalmente, a gente vai ter uma outra possibilidade que é especial. Eu vou colocar uma cor diferente para ela, que é o título. O título, gente, ele vai ser expresso sempre como sendo uma porcentagem. O que é que acontece? A gente pode falar dele de três modos. Ou a gente está comparando massa de soluto com a massa de solução. Por exemplo, eu tenho 100 gramas de sal em 250 gramas de solução. Ou então eu tenho 10 gramas de sal em 100 gramas de solução. Ou seja, o título seria 10%. Mas eu também posso falar da massa de solução da massa de soluto e do volume da solução. Se eu tenho 10 gramas de sal em 100 ml de água, eu tenho 10% também. E uma possibilidade final seria misturar volume com volume. Quando a gente fala de álcool 98%, isso quer dizer que tem 98% de álcool, 98 partes de álcool em cada 100 partes de solução. Ou seja, a gente tem 98 partes de álcool para cada 2 de água. Juntando tudo dá 100. Tranquilo, gente? Então, basicamente, quando que a gente vai estar falando especificamente de solvente? Praticamente nunca. Praticamente nunca mesmo. É possível a gente expressar desse modo? É. É comum a gente expressar desse modo? Não. Deve cair na sua prova? Improvável, para dizer o mínimo. Mas o modo que a gente teria para calcular, de um modo ou de outro, para fazer as questões, seria muito parecido. A gente só vai ter que prestar atenção em alguns detalhes, tudo bem? Então, vamos dar uma conferida? Aqui embaixo já apareceu 2 vezes, mas agora finalmente a gente vai olhar para aquele exemplo, certo? Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cima. Pronto. Dissolve 117 gramas de NaCl em 198 ml de água. Forneça a concentração comum e a molaridade do NaCl. Então, ele deu para a gente as massas atômicas do Na, do Cl, do H e do O. Para que é que isso vai servir? Para a gente encontrar a massa molar do NaCl. Tudo bem? E da água? Aparentemente para nada. E ele deu aqui a densidade. Para que a gente vai estar utilizando a densidade aqui? Para nada também. Mas vamos lá. A gente sabe que a concentração
comum, ela seria a massa do nosso soluto dividido pelo volume da solução. Aí vamos dar uma olhada. A gente já tem a massa do soluto? Tem. Foram 117 gramas. A gente tem o volume da água? Tem. 198 ml de água. Então isso daqui seria 117 dividido por 198. Isso aqui estaria em gramas por ml. É comum falar de gramas por ml? Não. É errado? Também não. Mas provavelmente é melhor converter isso para litros. Como é que a gente faz para transformar de ml para litro? A gente basicamente divide por 1000, se a gente anda 3 casinhas. Então isso aqui seria 117 dividido por 0,198 gramas por litro. Tudo bem? O número não é bonito, mas está tranquilo. Em tese, se a gente quisesse, a gente conseguiria fazer. Então vamos dar uma olhada. O que mais? Ele pediu a concentração molar. Vou colocar aqui de outra coisinha também. A concentração molar, gente, ela também é chamada de molaridade. E ela é representada por esse M, todo desenhadinho, com a perninha que vem até aqui embaixo. E ela seria o quê? O número de mols do soluto dividido pelo volume do solvente. A gente já tem o número de mols do soluto? Não. Então a gente vai ter que encontrar ele. Beleza. Pelo que a gente viu, dá para converter entre massa e mol se a gente tiver a massa molar. E a gente sabe que isso aqui vai ser a nossa primeira etapa na resposta. Na nossa segunda etapa, a gente sabe que a massa é o número de mols vezes a massa molar. Qual que é a massa que a gente tem aqui? É 117. Qual que é a massa molar dele? Bom, vai ser a do Na mais a do Cl. A do Na é 23, a do Cl é 35,5. Então, ao todo, nós teríamos aqui 117 é igual a N vezes 50 e quantos? Eu não lembro agora. 58,5. Então, se a gente passar esse 58,5 dividindo, 117 por 58,5, a gente chega no número de mols, que por acaso é 2. Então, uma vez que a gente sabe disso, basta continuar. Nossa resposta então seria 2 mols dividido por 0,198 mols por litro. Tranquilo, gente? Difícil? De jeito nenhum. É muito tranquilo. E já que a gente está por aqui, vamos fazer o seguinte. Ele não pediu, mas vamos calcular então o título e vamos calcular também a fração molar. A fração molar, deixa eu puxar aqui uma coisinha para dividir. A fração molar, ela é definida como sendo o número de mols do soluto com o número de mols da solução. Então, o número de mols do soluto a gente já encontrou que é 2. E o da solução? A gente já sabe que tem 2 mols que vem daqui do NaCl, mas falta encontrar quantos mols tem a água. Como que a gente faz com a água? Ela é H2O, então a gente tem 2 Hs, dá 2 vezes 1, 2, com mais um oxigênio, 16. Então, cada uma delas tem 18. Se a gente divide, então, 198 por 18, a gente vai chegar ao número 11. Então, temos ao todo 11 mols de água. Então, ao todo, nós temos 2 mols de soluto com mais 11 mols de solvente. Ou seja, a fração molar aqui seria 2 sobre 13. Fração molar tem unidade? Não, que a gente corta mol com mol. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora no título. Título tem unidade? Não. Título é uma porcentagem. Então, um dos modos que a gente tem para calcular o título seria com a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então aqui, vocês percebem que vai ficar igualzinho a nossa concentração comum? Curioso, né? Então, o que é que está acontecendo? Vai dar uma porcentagem torta, mas é isso mesmo que acontece. Tranquilos? Uma outra possibilidade seria a gente estar dividindo
a massa do soluto pela massa da solução. Então o soluto a gente sabe que tem 117. E a solução tem 117 de soluto com mais 198 de solvente. Então isso aqui daria uma porcentagem. Faz mais sentido então a gente falar desse tipo de título. Mas em tese os dois estão certos. Tudo bem? Então é basicamente assim que a gente vai estar fazendo os exercícios. É assim que a gente vai estar enxergando a parte das concentrações. A gente necessariamente vai estar avaliando o quê? Os dados que ele dá, que ele vai estar nos fornecendo, que podem ser massas, ou podem ser mols, ou podem ser volumes. E a partir daí a gente olha o que é que ele está querendo e a gente tem as nossas ferramentas para converter. O resto, gente, é essa tranquilidade aqui. Tudo bem? Então, pessoal, eu quero resolver só mais um exercício com vocês para a gente ter certeza que está tudo tranquilinho. Vamos dar uma olhada. Uma solução contém 8 gramas de NaCl e 42 de água. Então, só colocar aqui, separadinho de novo, a gente tem 8 gramas do nosso NaCl e nós vamos ter aqui 42 gramas de água. Esse aqui é 42 e esse outro é 8. Qual que é o título em massa da solução? Título em massa é o que é que ele está querendo. Massa do soluto, então ST, dividido pela massa da solução. A massa do soluto a gente tem é 8. E a massa da solução são os 8 que a gente tem de soluto mais os 42 que a gente tem de solução. Ou seja, 8 sobre 50. Tranquilos? Dá para a gente simplificar? Dá. Daria para simplificar por 4, por exemplo. Isso aqui daria 2, isso aqui daria 12,5. Então não exatamente dava, né? 2 sobre 12,5, que é a mesma coisa que 4 sobre 25. E o título percentual? Bom, basta a gente transformar isso aqui em 100. Então, se a gente multiplicar 25 por 4, a gente vai ter 100. Se a gente multiplicar o nosso 4 por 4, dá 16. Ou seja, 16% ou 0,16. Tranquilos? Fácil demais? Prontos? Então, pessoal, tem mais uma listinha que vai estar lá no Estudo em Dia esperando vocês. Espero que vocês não tenham dificuldades com ela, mas qualquer coisa, lembrem, estou aqui para as dúvidas. Até a próxima!